Bom, na aula passada a gente conseguiu acesso à senha do usuário 23, né? Eu vou me conectar aqui nele. E se a gente der uma olhada aqui na nota, é basicamente o mesmo esquema, né, da aula passada. Então, a gente pode chegar lá no cron, cat /etc /cron.d. Eu usei cat, né? cd. Se eu ver o que tem aqui dentro, tem o usuário 24, que é o brother que a gente quer acessar. Se eu ver o arquivo aqui, ele está executando um script, né, igual à aula passada. Eu posso dar uma olhada nesse script. Um script um pouco mais complexo. Eu vou copiar ele, vou fazer o mesmo esquema, cd/temp, vamos mexer nesse script. mkdir test25, cd test25. Tá aqui minha pasta. Eu vou criar um arquivo main aqui, .sh, para eu ver esse script aqui, para entender o que ele está fazendo, né? Eu tenho um outro terminal aqui, eu vou me conectar também. Aqui eu vou usar dois terminal, mas para exemplificar mesmo, mostrar, para ficar bem simples de se entender. Acho que eu pulsei errado, hein? Calma aí. Bom, deixa eu pegar a senha aqui, Bandit23. Bom, estamos aqui. Eu vou deixar esse terminal aqui aberto e vou abrir o meu arquivo aqui. Bom, aqui a gente tem mais um script. Essa parte aqui a gente já sabe o que está fazendo, né? Ele está jogando o nome do usuário dentro dessa variável, ou seja, aqui dentro é o quê? Aqui dentro é bandit24. Por quê? Porque quem está executando esse arquivo de verdade, quem vai executar esse arquivo de verdade, é o bandit24. Se eu executo, é bandit23. Então a gente pode definir que o nome dessa variável aqui é bandit24. Beleza, essa parte já está facinho para a gente. Aqui ele entra dentro de uma determinada pasta, dentro da pasta var spool, o nome, no caso, bandit24. Muito simples. Ele entra dentro dessa pasta aqui, ó, bandit24 full. A gente pode ver se essa pasta realmente existe, né? Aqui, por exemplo, se eu dar um cd var spool e ver o que tem aqui dentro, de fato, tem uma pasta chamada bandit4. Posso dar uma olhada aqui dentro. Aqui eu tenho uma outra pasta chamada full, igual o script aqui, cd full. Se eu der o ls aqui, não consigo. E de fato, porque apenas usuários que estão no grupo do Bandit4 ou que são o usuário root podem listar o conteúdo desse arquivo. Eu não posso listar, eu posso só escrever arquivo aqui dentro. Beleza, eu posso escrever arquivo aqui dentro e executar arquivo aqui dentro. Tá. Ok, vamos continuar com o nosso script. Aqui ele dá um for i, esse códigozinho aqui, ele coloca esse do e começa a fazer um if aqui com o i. Bom, primeiramente vamos entender o que esse script aqui está fazendo. Eu vou copiar ele aqui, ó, só esse trechinho aqui, e vou... Deixa eu salvar. Eu vou apagar aqui. E eu vou escrever tudo numa linha só, porque aqui não faz diferença, eu consigo escrever tudo numa linha só. O do, né, que eu acabei de apagar. E aqui, ao invés de fazer aqueles ifs todo, eu vou só printar. Deixa eu ver o que está dentro do i. Né? Se a gente olhar o código lá... Deixa eu copiar isso aqui para não ter que copiar de novo. Se a gente olhar o código lá, ele começa a trabalhar com a variável i, né, que foi criada aqui, com if e tal. A única coisa que eu vou fazer vai ser dar um print. Eu vou dar um echo i. E vou finalizar aqui com done. Tem que finalizar com done. Então ele basicamente lista, né, tudo que está dentro da pasta. Então o que esse script está fazendo é simplesmente listando tudo que está dentro dessa pasta aqui. Ele lista tudo que está dentro dessa pasta aqui. Depois ele verifica. Aqui está falando se o nome do arquivo, né, se o i for diferente de ponto e for diferente de 2 pontos, ou seja, ele basicamente ignora esses dois arquivos aqui. Ele ignora esses dois arquivos aqui. Depois ele fala que ele vai trabalhar com o arquivo, né? Ele fala o nome do arquivo aqui. Ele roda esse comando aqui, que deve ser para pegar o nome de quem que é o dono do usuário. A gente pode testar isso. Vou copiar o comando que ele está rodando.
Vou executar isso daqui. Só que ao invés de passar o i, né, eu vou passar o nome de um arquivo. Eu só tenho um arquivo aqui, eu tenho esse man. Posso testar com ele. De fato, aqui ele pega só o dono do arquivo. Se eu der um ls-l aqui, de fato, eu sou o dono desse arquivo. Ele pega só o dono. Beleza. Por enquanto o script está tranquilo de entender. E depois ele verifica, olha que interessante. Se o dono desse arquivo for o bandit23, ele roda esse outro comando aqui. O que é esse outro comando aqui? A gente pode dar uma olhada também. Só que aqui a gente tem que ter um arquivo novo, né? Eu vou criar um novo arquivo aqui chamado test.sh. E vou rodar aqui um echo teste. E aí? Se eu executar aqui shtest.sh, ele executa. Bacana. E agora, se eu tentar rodar o código lá, ao invés de i, eu vou passar o nome, né, do arquivo, porque a gente já sabe que o i é o nome de um arquivo. Teste.sh. Ele deu permissão negada. Por quê? Provavelmente porque o script está tentando executar ele. E repara que o arquivo não tem permissão de execução. Então eu vou rodar um chmod, vou usar o mais aqui para adicionar uma permissão, e vou adicionar a permissão x. A gente sabe que a permissão x é a permissão de execução. E o arquivo, teste.sh. chmod, né? Eu escrevi errado. chmod. Oxi, caralho, chmod. Pronto, agora sim, chmod. Se eu der o ls agora, o meu script tem permissão de execução. Todo mundo pode executar ele. Vamos tentar rodar aquele script agora? Parece que ele de fato só executou o meu comando. Esse timeout aqui, ele deve estar travando aqui por exemplo, se eu colocar um sleep, vamos ver o que acontece aqui. Nano teste, eu vou colocar um sleep. O que é o sleep? Se eu rodar só o sleep aqui, olha pra você ver, sleep. Só isso, ele esperou 1 segundo. Se eu colocar 2, ele espera 2 segundos. Eu acho que esse timeout aqui é para limitar o tempo que o script vai ficar em execução. Então, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui um teste. Deixa eu editar o meu script teste. Eu vou colocar um echo. Opa. Só que eu vou dar um sleep. Eu vou dar um sleep de 10 segundos. É muito tempo. Mas eu vou dar um sleep aqui de 10 segundos e ver se ele vai executar tudo. Só pra gente ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... aparentemente não teve nenhum efeito, enfim, ele apenas executou o nosso código. Beleza, vamos voltar ali para o nosso código. Então a gente sabe que se a gente tiver criado o arquivo, ele vai executar aquele script, né? Ele vai executar aquele código. E depois ele vai deletar. O RM é para você deletar aquele script. Ele passa alguns parâmetros aqui para forçar, né? Caso ele força, é para deletar, às vezes dá algum erro, às vezes ele quer perguntar, você realmente quer deletar esse arquivo? Aqui ele força para deletar e foda-se. Esse R aqui é por se acontecer se tiver um diretório. Então aqui com o R você consegue deletar também diretórios. Então uma vez que a gente já entendeu esse script, se a gente criar um arquivo dentro desse full, o código aqui, a crontab, né, o script da crontab, ele vai executar o nosso script. Então a gente pode ver se isso realmente vai funcionar. Né, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu tenho, olhando aqui as permissões da pasta, de fato, eu posso escrever aqui dentro. Posso escrever e executar. Então eu vou... Oxe, a minha conexão aqui até caiu. Enfim, vou trabalhar aqui então. Nano... Deixa eu só para pegar o teste, né? Eu vou dar um nano /var spool. Repara que eu não preciso nem estar na pasta. Eu só vou especificar o caminho todo. Spool bandit 4 e vou criar, que é full, né? E vou criar um teste, um t.sh. O que vai ter dentro desse t.sh? Eu vou escrever aqui um teste. Eu vou escrever aqui um teste, setinha para cima, e vou jogar lá em temp teste 25. Oi. Será que vai funcionar? Se ele funcionar, ele tem que salvar um arquivo aqui nessa pasta chamado oi. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou copiar o nome do arquivo. Por quê? Porque eu vou ter que dar permissão de execução. Você lembra que eu tive que dar? Dei permissão de execução. Para ter certeza que meu script foi executado, eu vou ficar dando um ls nele.
Por quê? Porque quando ele for executado, eu sei que o script vai deletar ele. Então, quando o ls aqui der erro, eu sei que o meu script foi executado. Vou ficar aqui dando ls. Até uma hora ele tem que ser executado. Ou deletado. Oxi, dei esse Hmod de novo. Não tem problema. Tá demorando, hein? Ó, foi deletado. Foi deletado, então ele deve ter sido executado. Vamos ver se ele salvou meu arquivo OI aqui. Ele não salvou o meu arquivo OI. Por que ele não salvou o meu arquivo OI? Na verdade, a resposta é muito simples. Se a gente der uma olhada nas permissões da nossa pasta, eu não consigo dar o ls aqui para mostrar a vocês. Porque se eu tentar dar um ls na pasta temp, ele dá erro. Mas eu consigo verificar isso através do ponto aqui. Né? Então, se eu verificar isso daqui, repara que só eu e os usuários que estão no mesmo grupo que eu têm permissão de acessar essa pasta, né? O X aqui representa isso, de acessar essa pasta, de ver os conteúdos dessa pasta e de escrever. Os outros usuários não têm permissão de ver essa pasta só, mas não tem permissão de escrever. Então, se eu digitar aqui um chmod mais w, eu vou dar permissão de escrita aqui para todo mundo. Mais w ponto, ou seja, eu estou dando uma permissão para a minha pasta, né? Para a minha pasta atual. Rodei, vamos ver agora. Ainda não funcionou, não deu as permissões. Eu acho que eu posso fazer da seguinte forma, ww, deixa eu ver se eu posso. Não posso, mas tem uma outra forma também, isso aqui não funcionou, não tem problema, a gente faz de outro jeito. Eu vou dar a permissão aqui, ó, 777. Agora, se eu der o ls-la, a gente vê que todo mundo agora tem permissão de escrita nessa pasta. Então, se eu tentar criar o meu script lá de novo, agora vai funcionar. Deixa eu pegar esse comando aqui, porque eu tenho que executar ele rápido, né? Porque imagina, o meu script é apagado antes. Agora eu vou dar o echo teste para dentro do meu arquivo. Na verdade, eu vou dar o quê? Eu vou dar aqui, ó. Eu vou ver quem que está executando. Eu vou usar o ruami para dentro do meu temp teste 25 e num arquivo chamado olá. Vou dar permissão. Beleza, agora eu vou ficar listando aqui o meu arquivo até ele ser executado. Espero que não demore, tá? Igual da primeira vez. Calma, vamos fazer assim. Vamos ver se ele vai executar o nosso script. Demora, hein? Pronto, graças a Deus. Deletou o nosso script, vamos ver se o nosso arquivo está aqui. Nosso arquivo também não está aqui. O que será que aconteceu, hein? O que será que aconteceu? Será que eu escrevi alguma coisa errada? pwd, teste 25. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Vou tentar de novo, vamos tentar de novo. Nano, né, no caso. Nano. Eu vou chamar aqui o echo teste e vou jogar para o barra temp teste 25 teste olá. Parece que já foi, inclusive. Agora ele foi. Não entendi o que aconteceu. Mas agora ele rodou.
eu vou dar um cat no teste. Olá, eu devo ter escrito alguma coisa errada, não prestei atenção. Teste, né? Eu mandei ele escrever teste, ele mandou aqui pra mim teste. Por enquanto, isso aqui pra mim não serve de nada, né? Porque isso aqui não é nada útil. Só que você lembra que a gente tem uma pastinha lá no etc chamada Bandit Pass? A gente tem uma pastinha cheia de senha de usuário. Olha aqui, os usuários de todo mundo. A gente quer a senha de qual usuário? Bandit 24. Né? Só que se eu tentar ver esse arquivo, eu não vou conseguir ver esse arquivo, porque só o Bandit 24 pode ler ele. Só que a gente sabe que o Bandit 24, ele tem uma falha, ele vai executar um código pra gente. O Bandit 24, ele vai executar um cat nesse arquivo e vai jogar essa senha pra mim aqui no temp. Teste 25, senha. Então ele vai salvar o Bandit 24, vai fazer isso aqui pra mim. Como é que ele vai fazer isso aqui pra mim? Vou criar um script lá em var spool bandit 24, como é que chama a pasta? Full. Vou criar t.sh mesmo, foda-se o nome do arquivo. Ele vai rodar isso daqui. E agora o chmod rápido, onde que esse script seja executado. Mais x. Pronto. Vamos ver se agora a gente vai ter sucesso. ls. Nosso arquivo ainda está aqui. Então ele tem que dar um cat no arquivo e a saída do arquivo ele vai salvar aqui pra gente num arquivo chamado senha. Assim que ele for deletado. Foi deletado, vamos ver se aqui tem um arquivo chamado senha. Temos aqui um arquivo chamado senha. Vamos ver o que tem dentro dele? A nossa senha do usuário 24. Essa foi um pouco mais difícil, né?